Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela, da NTP Estratégias Digitais, e hoje eu estou aqui com a Gabi para a gente discutir um pouquinho sobre plataforma de e-commerce para B2B. Geralmente, que a gente está mais acostumado aí no mercado são as plataformas para o cliente final, né? Para o B2C, que é o que a gente já está acostumado aí no dia a dia, que a gente faz as nossas compras pessoais. Então, a ideia é a gente discutir agora quando que vale a pena uma empresa, uma indústria, ou seja, um fornecedor, um B2B, uma empresa que vende de empresa para outras empresas, vale a pena ter uma plataforma de e-commerce. Então, acho que é interessante a gente começar comentando sobre tamanho da empresa e tamanho da lista de contatos, lista de clientes desse pessoal. O que você acha disso, Gabi? Tamanho de mercado e tamanho da lista, Isa, são os principais fatores que você tem que levar em consideração na hora de montar um e-commerce para uma empresa que vai vender para outras empresas no mercado B2B. Por que isso? Bem, primeiro, em questão de tamanho de mercado, porque dependendo da sua solução, você pode acabar entrando em conflito de mercado com empresas que vendem para o B2C, mas conseguem atender. E o tamanho da lista, para você entender quanto de mercado você tem atualmente e o quanto você pode automatizar isso, porque no final de contas, o e-commerce é uma maneira de simplificar a venda, né? Você tem ali um site, uma plataforma, um app, que seja, para você simplificar o seu processo de vendas e às vezes, com o tamanho da lista que você tem por ser muito baixo, compensa mais você ter a humanização. Entretanto, a partir de certo ponto de uma lista, e isso varia de segmento para segmento, é difícil precisar, você tem já essa necessidade de automatizar de fato os serviços, né? E automatizar essa sua venda. Então, o tamanho da lista vai te guiar nisso. Basicamente, quando for um problema para o seu time de vendas ter todo um esforço, quando ele não der conta desse esforço, você pode começar a procurar as formas de automatizar e o e-commerce vai ser a principal delas. Legal. É exatamente isso. Quando a gente diz ter uma plataforma online de e-commerce, é para facilitar o trabalho, para automatizar o trabalho, para a gente ter um fácil acesso de comunicação, tanto do cliente, do revendedor, para o fornecedor, que é a indústria B2B. Então, essa é a principal diferença de um e-commerce B2B para o B2C. Existem aí muitas marcas, eu também aqui na agência temos alguns clientes que têm os dois, né? São indústrias que atendem tanto o B2C, tanto o B2B. Porém, os e-commerces especializados em B2C, eles não conseguem atender a demanda do B2B. Então, é interessante a gente ter uma plataforma exclusiva para isso. Por que isso? O tipo do cliente é diferente, então a abordagem desse cliente vai ser diferente. O valor do pedido vai ser muito diferente. Então, se eu colocar, por exemplo, 5 blusinhas no carrinho e colocar 500 blusinhas no carrinho, o valor do pedido, o valor do frete, o valor do desconto, todo um cálculo dentro da plataforma, ele tem que ser feito diferente. Então, é por isso que precisa ter isso separado. Totalmente. Além, né, de formato de pagamento, que com revendedor para fornecedor é totalmente diferente do que quando é com o cliente final, questão de mensalidade e até questão de refazer o pedido, né? Você ter essa previsibilidade de estoque para você poder fornecer certinho para os seus clientes. Sim, exatamente. O problema de logística aí, e até isso pega a integração com ERP, e como a gente vai ver da questão da previsibilidade também com CRM, é muito impactante quando você tenta utilizar um e-commerce seu que é feito para B2C e você tenta trabalhar ele com uma venda B2B, você vê que você normalmente vai perder, por exemplo, muito no frete. Por ser obrigado a utilizar uma transportadora que atenda os dois, você não consegue ter uma maleabilidade muito interessante no frete para o B2B, o que vai acabar pegando na sua venda por atacado, por exemplo, que normalmente é a modalidade, né? Então, essa diferenciação entre as duas plataformas, ela tem que ser feita meio que desde o início, assim. Mesmo que você pretenda atacar os dois mercados, é muito interessante que você trabalhe isso como projetos separados, de fato. Porque as características de cada tipo de cliente vão ser completamente diferentes. Então, vamos supor que você tem uma loja de utilitários. Pode ser, por exemplo, peças para carro. Você pode vender isso no varejo, você pode vender isso para o consumidor final, que vai fazer a compra ele mesmo e vai acabar optando por... vai entregar para o mecânico do carro dele. Estou chutando aqui, fazendo uma hipótese mesmo.
quanto você pode vender isso direto para outros revendedores, como foi o exemplo que você utilizou, ou para as próprias mecânicas, que vão fazer pedidos muito mais em lote. E aí você consegue fazer essa variação junto com o seu estoque e com a sua logística de forma muito mais efetiva, especificamente para esse público, ao invés de, por exemplo, colocar todos os encapadores de carros no correio, e você vai deixar de ser competitivo nesse segmento. Então, é muito importante você montar o seu plano dos e-commerce de forma separada, como projetos separados, para começar a trabalhar eles. Exato. Aí agora pensando, né, nessa distinção, além de público, acho que as integrações são duas coisas muito importantes e diferenciais de um e-commerce B2C para o B2B. No B2B, é muito interessante a gente ter a integração do ERP, para a gente não ter problema de logística, do que tem ali na indústria física e do que está sendo oferecido na plataforma online, e também de CRM, para a gente poder entender como um todo a equipe do comercial, o que está acontecendo com os clientes atuais, se eles estão ativos, se eles não estão ativos, para você conseguir prospectar e também trazer de volta esse pessoal que já comprou uma vez e não voltou mais. Então, eu acho que essa é uma das características principais do e-commerce B2B. Exatamente. Por essa proximidade que você tem da planta, da fábrica, né? Dependendo do segmento, você chama de planta, vem da indústria. Acho que, pelo menos na automotiva, era assim que a gente chamava. Devido a essa proximidade da sua equipe de vendas e até chegar por exemplo, no consumidor, e aí no caso não final, uma outra indústria, você tem toda essa proximidade com a fábrica, você tem que estar com o seu RP muito em dia na integração. Então, se você vai montar um sistema de loja online para otimizar, você tem que ter um RP por trás, assim como você comentou, um CRM, porque por mais que você tenha toda a loja automatizada, no caso da venda B2B, você dificilmente não vai ter um contato físico ali. Então, você dificilmente não vai ter um consultor te auxiliando a fazer o pedido. Seja como efetuar a cotação da melhor forma, seja finalizar o carrinho de fato. Nesse ambiente, você precisa de muito mais segurança, então você não vai deixar de ter o seu time comercial atuando junto. Então, o CRM para ele vai ser uma funcionalidade muito boa, porque ele pode promover ativação por meio físico. Então, ele identifica que um comprador que tem o perfil de compra de 3 em 3 meses, em específico, no terceiro mês ele está atrasando um pouco ainda. Você pode fazer essa tentativa de ativação por um e-mail, por telefone, ou jogar por uma outra automação de marketing, que seja para ver se você consegue resgatar aquela possível venda na base da previsibilidade. Então, com a previsibilidade da sua receita que o CRM e o ERP vão te dar, junto, obviamente, do seu esforço de venda, você consegue ter ali uma receita mais previsível ao longo do tempo. Legal. Eu acho que, além dessa parte do comercial, facilita muito para a equipe do comercial ter essa integração total, né, do que está sendo vendido e do cliente, desse comportamento, né, você consegue ter nessa integração do CRM com e-commerce. Também é interessante pensar do lado do cliente, né, do revendedor, da loja que recebe esse fornecimento da indústria, porque um e-commerce B2B, ele facilita muito a compra, tanto porque muitas vezes você não precisa falar diretamente com o revendedor, às vezes, sei lá, o pessoal de um mercado compra todo mês o estoque de papel higiênico, e também para ter essa questão de refazer pedidos, duplicar alguma coisa que foi feita no ano passado, ter essa previsibilidade, né? Às vezes o próprio revendedor não tem essa organização dentro da loja do que foi pedido no Natal do ano passado e que deu certo no estoque, e aí ele consegue ter todo esse histórico dentro da própria área do cliente. Então é um negócio que facilita muito para os dois lados. Sim, você hoje em dia pode repetir um pedido com um clique mesmo. Então você tem ali a sua base, tudo que você tem de giro em um clique. Se você precisa de um pedido diferente, você consegue, sem destinar, por exemplo, um novo pedido, você aproveita o mesmo frete
e você consegue balancear para os dois lados isso muito melhor. Fica muito mais efetivo no sentido de custo, quanto na questão de entrega mesmo. Você consegue ter isso, o fluxo muito mais rápido. Legal. Então vamos dar uma resumida aqui para o pessoal de tudo que a gente falou agora, né? Quando que vale a pena uma indústria, um fornecedor, uma fábrica ter um e-commerce B2B? Então, primeiro de tudo, pensar em tamanho de mercado e tamanho da lista de contatos dos seus clientes, né? A sua equipe do comercial está dando conta de atender todo esse pessoal, de atender com efetividade, rapidez, e também com organização, né? Acho importante ter, assim, mesmo que você não tenha um e-commerce, você ter isso organizado, de uma forma que seja de fácil acesso para toda a equipe e que todos consigam entender o que está acontecendo em tempo real. Segundo ponto, pensar do lado do cliente. Os seus clientes demandam isso de você? Seria realmente interessante para eles você ter uma plataforma de e-commerce B2B? Que eu acho que quando a gente pensa em necessidade, em facilidade de automação, tanto para a equipe interna quanto externa, a gente também precisa pensar em custos, né? Um e-commerce, ele tem um custo aí, então é interessante a gente colocar todos esses pontos na balança antes de tomar uma decisão. De fato, com certeza. Custo, necessidade, tamanho de mercado e tamanho de lista prévia são as chaves para você entender o seu momento, se é necessário para o seu negócio B2B ter um e-commerce ou não. Legal, pessoal. Se caso tenha ficado alguma dúvida, deixa o comentário aí embaixo que a gente pode responder. Também temos alguns clientes que são plataformas de B2B, então existem muitas no mercado para você fazer a sua cotação para ver qual que vale a pena. Também tem muitas que são para empresas de porte muito grande, talvez não seja exatamente essa, né, que vale a pena você investir. Então, qualquer coisa comentem aqui, deixem um like. A gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Até mais. Tchau, tchau, até mais. Deixa eu pausar aqui. Eu acho que deu um BO quando eu fui passar a câmera.